Primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Janifran, agora trabalhando uma aula de reflexão total dentro da aula de ótica física setor B. Pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens solicitando uma live para a gente discutir. Beleza, isso já está sendo providenciado, já estou negociando, provavelmente hoje, sexta-feira, nós já tenho uma data certinha para vocês de quando é que nós vamos ter nossa live, tá bom? E outro detalhe, pessoal, que eu preciso que vocês comecem a estudar trigonometria. É necessário que você saiba um pouco de trigonometria para trabalhar esses assuntos dentro da ótica geométrica. Nós trabalhamos esse assunto dentro do 9º ano, com bastante calma, eu me lembro, porque o professor que estava lá era eu. Então, eu trabalhei trigonometria, trabalhei a tabelinha dos ângulos, os ângulos notáveis, 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente desses três ângulos, tá bom? E você precisa rever esses conteúdos para você aplicar aqui dentro da reflexão, dentro da refração, tá? Dos índices de refração, para trabalhar a questão da relação da lei de Snell, tá bom? Inclusive aparece novamente aqui para você relembrar como é que aplica ela. É uma lei bem tranquila, tá? Talvez você ainda não tenha associado direitinho, mas você sabe que é seno do ângulo de incidência, que é o seno do raio quando ele provém de um meio, em relação à reta normal que está no mesmo ponto em que esse raio toca nesse plano que divide os dois meios e a reta perpendicular nesse ponto que é chamado de reta normal. Então é o ângulo formado entre esses dois, tá bom? Vezes o índice do meio que provém, o índice do ar, do vidro, do diamante, de qualquer um desses elementos, que de onde provém o raio, de onde ele vem e passa para esse outro meio, beleza? Então nós vamos relembrar alguma coisa aqui referente a esses tipos de meios, meio mais refringente, meio menos refringente, aonde que ele ocorre, como é que faz para descobrir o seu índice e tal. A relação do índice você sabe, né? Que aí a velocidade da luz sobre a velocidade no meio, tá? Considerando que a velocidade da luz é a maior velocidade da luz no vácuo, não tem nenhum outro meio que ela consiga atingir essa velocidade. Um local onde ela aproxima dessa velocidade é o ar, que ela chega aproximadamente a esse 3 vezes 10 na oitava, tá? Metros por segundo, ou 3 vezes 10 na quinta quilômetros por segundo, tá bom? Mas a gente usa mesmo o padrão metros por segundo para essa velocidade da luz, tá bom? E você sabe então, em relação às cores monocromáticas, cada cor que vai mudando lá do vermelho até o violeta, nas sequências da dissipação da luz, lá do prisma de Newton, que você lembra claramente que as cores também do arco-íris, naquela ordem de vermelha até violeta, você sabe que ali a velocidade dela também muda de acordo com a sua cor monocromática, tá bom? Só relembrando, policromática é a cor branca, né, que contém todos os pigmentos, todas as cores, beleza? E a visível, que a gente consegue distinguir quando essa luz ocorre uma dispersão dela, ou seja, ocorre a incidência dela no prisma e esse prisma divide essas cores da luz branca, ela contém, a gente consegue visualizar as 7 cores, tá bom? Que é bem lembrado para vocês. Então é bom que vocês lembrem desses conceitos, tá bom? Bom que vocês revisem a trigonometria para aplicar dentro da física de ótica geométrica, tá? Quando se trata então aí de refração da luz, beleza? Então vamos nessa para cá. Acompanhe comigo aqui então, que agora nós vamos comentar o fenômeno de reflexão total, beleza? Esse assunto está na aula 16 e 17 do material regular de vocês, tranquilo? Vamos nessa aqui, eu já deixei o quadro pronto aqui para a gente não ficar escrevendo muito e você acompanhar na sequência, tá? Quadro 1, 2 e parte 3, tá bom? Nessa sequência. No finalzinho, para não ficar muito longo, eu coloco todas as condições para que isso aconteça, tá bom? Caso contrário, eu coloco no final da aula para você com uma imagem lá com essas informações. Bacana? Vamos depender do tempo aí para não ficar muito longo. Tranquilo. Beleza. Vamos relembrar então o que é esse meio mais refringente e o meio menos refringente. Pessoal, o meio onde a luz passa, para ela ser menos refringente, ou seja, a mudança de direção dessa luz, a velocidade dessa luz não mudar, é necessário que ela seja o mais limpo possível. Então começa desde o vácuo, tá, até o meio mais propício menos propício à passagem dessa luz. Eu acabo utilizando sempre como exemplo o meio ar, aqui o meio ar,
e a água, porque é o meio mais fácil de você entender e você pode testar isso em casa no seu aquário, né? Pode botar o laser assim que você vai ver que a cor da luz vai mudar de direção, mudar a velocidade quando ela parte da água. Esse termo mudar de direção, eu não sei se é bem válido a gente ficar comentando que a luz muda de direção quando ela entra em outro meio. É visível isso, mas a ideia mesmo real é que ela muda a sua velocidade, tá? Muda a sua velocidade, por isso há aquela aparência de mudança de direção. Tranquilo? Mas podem continuar falando mudança de direção, não tem problema nenhum não, ninguém vai te condenar por isso, afinal de contas, no material, nos livros e os professores por aí, inclusive eu falo também sobre isso. Tranquilo? Vamos lá. Meio mais refringente, ou seja, o índice é maior porque a velocidade é menor. Professor, é inverso? É inverso, tá? Quanto mais refringente é o meio, maior é o índice. Esses dois são proporcionais. Porém, a velocidade é inversamente proporcional. Quanto menor a velocidade da luz em um certo meio, maior é o seu índice de refração. Você lembra lá da relação índice de refração? Né? Que é a velocidade da luz no vácuo, representada pela letrinha C, dividido pela velocidade da luz no meio. Aí você coloca a velocidade da luz no meio, aonde o meio está sendo passado, beleza? Para onde essa luz está viajando aí a uma velocidade bacana. Tranquilo? Meio menos refringente é onde o seu índice é menor. Se ele é menos refringente, sua velocidade é maior, sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. Quando você coloca a velocidade da luz sobre a velocidade da luz nesse meio, ela se aproxima de 1, assim como a velocidade da luz no vácuo e no ar. Que aí considera também o índice do ar aproximadamente 1, porque a velocidade da luz no meio, no ar e no vácuo é aproximadamente a mesma. Se você coloca a razão entre dois números iguais, isso se torna um quociente 1, né? Porque 10 dividido por 10 é 1 e assim sucessivamente, tá? Para qualquer números iguais, tá? O quociente é sempre 1. Portanto, o índice é considerado no ar, o índice de refração, que é representado pela letra N, considerado igual a 1, beleza? Número 1, tranquilo. E aí nós temos, aqui são algumas considerações para você relembrar, nós temos também aqui a segunda consideração, que é a lei de Snell-Descartes, nomezinho enrolado, né? Mas vamos lá, a gente consegue pronunciar com vários ensaios aí, tá? E a língua mesmo que dá uma embolada, mas a gente consegue. Snell-Descartes. Falei bonito agora, beleza? Seno do ângulo de incidência, ou seja, de onde a luz provém, está para o seno de onde a luz passa, para o seno do ângulo de refração, é igual a uma constante. Cada vez que você aumentar o ângulo, essa constante vai permanecer, tá bom? Porque você aumenta o ângulo de incidência, lembrando que esse ângulo de incidência é entre o raio de incidência e a reta normal, beleza? Essa reta normal, eu disse que já estava tudo ok, mas aí faltou um detalhezinho aqui bem... Eita. O ângulo de incidência é considerado entre a reta normal, entre o raio de incidência e a reta normal, beleza? É considerado nesses dois pontos aqui, ó, entre esses dois. E aqui eu disse que estava completo, mas faltou um ângulo de 90 graus, tranquilo? E aí, essa relação entre o ângulo seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual a uma constante, porque se esse ângulo mudar para cá, esse aqui também vai alternar, diminuir o ângulo, diminuir aqui. Se você aumenta, aumenta aqui. Bacana? Beleza, você entendeu que você é um garoto ou uma garota esperta. Muito bem. E aí nós temos também aqui, deixa eu ficar de ladinho aqui para você conseguir visualizar, tá? Se eu estou aqui, o seno do ângulo fazendo meio pelos extremos, né? Considerando que esse é igual a esse ó. É igual, né? Então, esse está para esse, assim como esse está para esse, né? O seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo de reflexão, assim como o índice do meio de onde a luz passa sobre o índice, aliás, para onde a luz passa, né? Que é aqui embaixo, né? Está para o índice de onde a luz provém. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, nós temos que o seno do ângulo de incidência está para o índice do meio de onde a luz provém, assim como o índice do ângulo de reflexão está para o índice do meio para onde a luz passa, tá? Considerando aqui, por exemplo, ó, aqui é o meio de menos refringente, aqui mais refringente. Olha o que acontece com o raio de luz, reprisando isso aqui para que você fique
e memorize bacana aí. Olha o que acontece. Quando esse raio vem aqui, que incide nesse ponto chamado de ponto de incidência, esse pontinho aqui, ó, e aqui a reta normal, geralmente representado pela letra N. N, será por quê, né? Normal, né? Deve ser por isso, porque N é a primeira letra da palavra. Tá bom, professor, chega, já deu para entender. Tranquilo, gente, desculpa aí, né? Mas vamos nessa aqui, vamos nessa para cá. Saiu meio estranho, mas tá bom. Menos refringente para o mais refringente. A luz, quando ela passa de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade, se esse meio é menos refringente, velocidade maior. Se ele é mais refringente, velocidade menor. Ela chega nesse ponto, opa, meio diferente, dificuldade para a luz passar, ela inclina em relação, ela muda um pouco em relação à reta normal. Ela se aproxima da normal. O ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. Você pode até anotar isso aí no seu material para você relembrar de novo. Menor. O ângulo de incidência fica maior do que o de refração e o ângulo de refração menor do que o de incidência, lógico, né? Isso, meninos e meninas. E esse cara aqui, ele se aproxima da normal à medida que você se aproxima também o ângulo de incidência da normal, beleza? Você vai apostando. Tá bom, professor. Vamos nessa. Quando ele sai do meio mais refringente, ou seja, velocidade menor, tá? Se é mais refringente, velocidade menor, lembra que isso é inversamente o seu índice que é maior, tá bom? Mais refringente, índice maior. E aí ele entra no meio em que é menos refringente, velocidade maior, índice menor. E aí, à medida que ele se aproxima aqui da reta normal, ele também se aproxima. Se ele se afasta, ele também se afasta, tá bom? Isso aqui você pode considerar também que, nesse caso, o ângulo de incidência, ele é menor do que o ângulo de refração. Tá? Pessoal, aqui é o contrário, o ângulo de incidência é maior, tá, gente? Perdão aí, tá bom? Perdão aí, eu não vou cortar isso, vai continuar dessa maneira, tá bom? Fica aqui, ó. O ângulo de incidência aqui, perdão aí, tá, gente? Acontece. O ângulo de incidência é maior, tá? Claramente, né? Maior do que isso. E o ângulo aqui, nesse caso de incidência, é menor do que aqui, tá? Quando ocorre do menos para o mais refringente, o ângulo de incidência é maior e o refração é menor. Quando ele vai do mais para o menos refringente, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Beleza, pessoal, aonde que isso vai nos ajudar para a gente trabalhar a reflexão total? Pessoal, imaginem então um ponto de luz aqui, tá? Um ponto de luz aqui. Esse ponto de luz, ela está emitindo um raio de luz nesse sentido para cá, em relação a esses dois meios. Eu coloquei aqui do meio mais refringente, tá? Você pode considerar a água aqui, para o meio menos refringente. Observe que o ângulo de incidência aqui é menor do que o de refração, né? Observe aqui, o ângulo de incidência é menor do que refração, sai o de mais para o de menos refringente. Tranquilo? Beleza! Então, olha só, se um raio de luz incide num ponto bem aonde ocorre a reta normal, ou seja, um raio incide perpendicular a esse plano aqui, ó, naquele ponto, o ângulo de refração e o de incidência é nulo. Se o ângulo de refração e de incidência é nulo, não dá para aplicar uma relação como essa, porque você vai ter seno do ângulo zero. E seno do não dá para calcular. Então, o ângulo de refração, ó, passa bem no ponto. Então, ele também é perpendicular ao plano, né? Essa linha que divide os dois planos. Se você vai afastando um pouquinho para cá, permanecendo esse ponto de luz, o raio de luz vem e incide nesse ponto aqui. E aí os ângulos de refração é maior do que 90 graus, tá, gente? Menor do que 90 graus, mas também não é igual a zero. É entre 0 e 90 graus, tá bom? Aqui eu só botei menor do que 90, mas ele é maior do que zero, tá bom? O ângulo não é nulo. Nulo só naquele caso lá, quando o raio passa direto, tá? Imagine aí o laserzinho passando pelo plano e seguindo em linha reta, ele não há. Mesmo que a mudança de velocidade, esse meio ocorrendo, onde tem menos velocidade, já que ele é mais refringente, aqui é menos, a velocidade é menor, mesmo ele indo para um local de velocidade maior, se ele incide no ponto de incidência lá,
perpendicular ao plano, ele não muda a sua direção, tá bom? Vamos considerar assim. E aí, quando a luz vem já nesse ponto, que ele tem um ângulo aqui de incidência, tá? Tem um ângulozinho de incidência aqui, ó. Não vou botar para não ficar muita informação, tá? Mas tem um ângulo de incidência aqui. O ângulo de refração é menor do que 90 e maior do que zero. Então, ocorre uma refração nesse meio. Quando esse cara vem mais para cá, esse raio de luz vem mais para cá assim, né? Ele fica um pouco mais inclinado, o ângulo de incidência é maior, o ângulo de refração ainda continua sendo maior do que 90, menor do que 90 e ocorre a refração da luz, tá bom? Agora, quando chega a um certo ponto que esse raio de luz forma um ângulo de incidência chamado de ângulo limite, conhecido como ângulo L, tá? Ele vai ser chamado de L, ângulo L, porque é o ângulo limite. Nesse ponto, o raio de refração, de refração não ocorre. Você não consegue visualizar ele porque ele vai ficar exatamente sob o plano, sobre a linha que divide os dois meios, tá? Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, e aí o ângulo de refração é igual a 90. Portanto, esse ângulo aqui de incidência é chamado de ângulo limite, que é o limite máximo aonde ocorre refração de luz. A partir desse aumento, a partir desse ângulo aqui, se ele começa a aumentar o ângulo de incidência a partir do ponto limite, não ocorre mais refração. Ocorre agora a reflexão total da luz. Reflexão total da luz. Por que reflexão total? Porque nesses dois pontos, nesses três aqui anteriores, nessas 4 situações aqui, ó, ou qualquer situação aqui que o ângulo aqui de incidência seja menor do que o ângulo limite, ocorre um pouco de reflexão da luz. A luz bate aqui, parte dela retorna para o meio de onde provém e parte vai para o meio para onde ela passa, né? Provém, passa, já que o ponto de luz está aqui, beleza? Então ele vai aqui, ó, parte retorna e parte segue. E aí a parte que retorna é reflexão, parte que segue é refração. Beleza, gente, entendeu essa parte aí, você já sabia disso. E aí quando chega nesse ângulo limite, ele não ocorre refração para o meio menos refringente. Ele retorna aqui, ó, paralelo ao plano, sobre o plano, coincidentemente na linha que divide os dois meios, tá bom? E aí o que acontece? Quando esse ângulo aumenta, fica maior do que o ângulo limite, coloquei ângulo θ aqui, o ângulo θ maior do que o ângulo limite, não ocorre mais refração, ocorre agora uma reflexão. Toda a luz retorna para o meio de onde ela provém. O que nós podemos tirar disso aqui, pessoal, dessa informação? Nós podemos tirar a seguinte informação, olha só. Considerando a lei de Snell, que é o índice de onde a luz provém vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao produto entre o índice de onde a luz, para onde a luz passa, vezes o seno de reflexão, tá bom? Então, substituindo aqui, ó, o ângulo de incidência é o ângulo limite, né? Chamado de ângulo L. Então, substitui aqui. E o índice vezes o índice 2, vezes o ângulo de 90 graus, porque o ângulo de incidência de refração é 90, né? Porque no ângulo limite, o ângulo de refração é 90. Fazendo aqui a substituição, sabendo que o seno de 90 é igual a 1, não, vocês sabem disso, o seno de 90 é igual a 1, fazendo aqui meio pelos extremos, né? Passando aqui esse N2 para cá, né? Aliás, o N1 para lá, fica N2 sobre N1. Ou seja, o seno do ângulo limite é equivalente à razão entre o índice menor sobre o índice do maior, tá? O índice menor aonde ocorre? Onde ocorre o meio é menos refringente, né? E o índice maior ocorre aonde? Onde o meio é mais refringente, tá? Então, ficamos com essa relação aqui, ó. Seno do ângulo limite é igual ao índice menor sobre o índice maior. E detalhe, não importa de onde a luz provém, ela pode vir do meio menos refringente para o de mais refringente ou vice-versa, tá bom? Eu só tenho mais um recadinho para vocês. O recadinho que eu tenho é... Tchau, fui!